Porque quando a gente fala de startups, pessoalmente, hoje mudou um pouco, mas se você não rezar ali a cartilha do VC ali, Uhum, é assim, é uma empresa tradicional. Hoje em dia a gente explodiu uhum. esse termo, assim. A gente era bem Cartesiano, xiita né? ali, bem Aham. by the book ali na questão ali do Eric Reis ali, falando, não, é uma empresa nascente, Aham. que, sabe, aquele escalável, repetível, lembra? Ele Aham. chegou até a ter uma Um camiseta escalável. formatinho, aham. Isso aí a gente entende que todas essas empresas, no geral, podem atuar, tanto é que a gente atua hoje, né, em empresas tradicionais, eles podem realmente Tem a ter metodologia, a metodologia, a forma, mentalidade. crescer e tal. Uhum. Ou seja, saímos um pouco, Aham. explodimos uma caixinha que foi necessário, inclusive. Aham. Até para poder realmente ter esse ator bem claro no papel dele como Uhum. corporação tradicional ou corporação que já é um player de alguma vertical. Então assim, a gente realmente conseguiu expandir um pouco esse Uhum. conceito daquele by the book mesmo, aquele Aham. amarradinho ali do conceito ali que era cunhado Aham, no mas início ali. mas eu ainda penso que o venture capital existe, né? São aqueles atores que querem se comunicar daquela forma. Às vezes, o capital que existe de venture capital não é suficiente para desenvolver alguma coisa dentro dele e precisa de capital externo, até porque o nosso capital de venture capital é muito pequeno aqui em Brasília, Aham. né? Mas é fundamental mesmo ter alguém que puxou, é isso daqui, pelo menos a V1 de venture capital, né? Sim. E aí, isso foram vocês. A gente. 2016, né? Falando um pouquinho da história, que é interessante, a história de como a gente atuou, né? Que você falou que aquele termo que eu te falei, né? Esse é o termo do Rafael da Garan Aham. Ventures, que falava que é o ICDC, né? Antes da cotidiano e depois da cotidiano. Eu aceito isso, assim, Aham. a gente nunca. Questão de Eu aceito isso modéstia. também, tá? Eu aceito isso. Assim, realmente a gente fez diferença. Por quê? Porque a gente. Primeiro, porque foi o primeiro FIP, né? O primeiro capital semente, o primeiro fundo de investimento criado no Brasil, não foi nem em Brasília, foi no Brasil. Claro que houve a convergência de fatores, a gente estava tudo preparado para isso. E quando teve a regulamentação, a gente estava pronto realmente e decidimos montar o O fundo. timing foi O perfeito, né? timing foi perfeito para a gente conseguir ser o primeiro, não foi nada Aham. assim, mas fomos, né? Então, E então a vocês gente. eram... Eu lembro que vocês falavam isso, que nós somos investidores que investem. É. Cara, isso na época era muito diferente. Porque Porque muita. o cara fazia 3 cheques no ano. Aí Exatamente. vem alguém que faz vários bets e cada bet 5 cheques. Tem isso aí. Sem, assim, todos têm o seu valor, né? Ou seja, porque tem os investidores anjos, tem os fundos, Sim, todos sim. necessários, né? Dentro da esteira de investimento, são todos necessários. Mas realmente a gente era o investidor que tinha um fundo. E aí que entra bem, é nessa hora que entra a questão do ecossistema, do fortalecimento. É nesse momento. Por quê? Porque a gente tinha uma dificuldade muito grande. A gente tinha uma mini tese. Todos os fundos têm uma tese. A nossa tese era os fundos hoje em dia, quer dizer, na realidade, há algum tempo, eles estão focados na vertical, né? Ou seja, pô, invisto em agro, invisto no varejo A e tese tal. é bem específica. A gente não, a gente era focado na tecnologia. Uhum. Então a gente já estudava as tecnologias na época, ou seja, blockchain. Eu lembro das 4 principais, que era blockchain, inteligência artificial, IoT e realidade virtual e realidade aumentada. Que A massa. gente, cara, como é que a gente vai encontrar essas empresas? Porque a gente queria investir nessas empresas, Aham. Como é que com essas tecnologias. cria esse ecossistema aí? Onde é que tá esse ecossistema? Como é que a gente desenvolve esse ecossistema? Cara, a gente começou a capinar. Aí a gente começou a fazer os meetups, os power talks, que era coisas que acontecia que a gente nem imaginava que hoje já acontece, mas a gente começou a produzir vários eventos. Aí, um exemplo muito clássico que eu gosto de trazer, eu gosto muito da Ribbon, né? Acho que todo mundo gosta do Rafa, né? Então tem uma história interessante que a gente estava indo no Natureto, que eu acho que ele nem existe mais aqui no começo da Asa Sul. Propaganda, depois eu quero a pizza grátis, viu? se existir ainda. Mas enfim, lá tinha um mezanino, onde a gente fez alguns dos eventos lá. E o banner que eu fiz, eu tinha aquele banner impresso lá, né? Cotidiano Acelerador, startups. E o Rafael tava lá, o Rafael Rodeiro tava lá comendo a pizza com a namorada embaixo. Ele olhou e falou, pô, interessante isso aí. Estava no bet 1/2. Aí ele falou, cara, eu quero saber. E subiu. Ele é foda que é, né? Ele falou, cara, quero saber o que é isso aí. Ele já tinha uma ideia, ele já tinha a Ribbon na cabeça. Aí ele conversou com a gente, conversou com o Henrique já, com o Frois, com o Wesley na época. E a gente falou, cara, monta um time, velho. Vai lá, monta um time complementar e foda. Aí ele foi lá nas empresas Júnior, conheceu o Juju. Ele já era presidente da empresa Júnior, né? Ele já era presidente da empresa Júnior, mas ele foi... a empresa Júnior vendendo um monte, crescendo pra caramba. mas aí ele foi na Lamparina, que era a empresa Júnior de comunicação, encontrou o Juju, o João, né? Aí foi lá na de tecnologia, que eu não vou lembrar o nome da empresa agora, empresa Júnior, encontrou o Juju.
e formou aquele time maravilhoso de complementar. Aham. E aí, ou seja, foi por meio de um evento que ele foi lá e a gente falou, aí a gente estava indo pro Bet 2, você estava fazendo captação pro Bet 2. Aí, cara, ele estraçalhou como sempre, formou o time, aí ele se fez o by the book certinho, ele assim, ó, fino. Aí no Camp 3 ele veio pra gente, já foi investido já no Camp 3. Então, ou seja, foi por meio de um evento que a gente promoveu, que a gente encontrou a Ribbon, por exemplo, né? Que é a empresa que eu amo. Então a gente começou a promover esses eventos, a gente, pô, ainda não tá suficiente, porque a gente não tá conseguindo encontrar os caras dessas tecnologias, né? E aí nem existia, né? Vocês, assim, existia, mas formaram essa existiam, galera. mas você tava igual o Globo Repórter, onde é que vivem, come de quê, porque a gente não encontrava essa galera, né?